Abra comigo sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 9, que diz assim: E disseram os mensageiros de Jabes: Diga aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Hoje nós vamos continuar meditando no título que a gente tem meditado há alguns domingos, no capítulo 11 de 1 Samuel, que é Jeová, o Deus que determina as grandes obras. Essa é a quarta parte desse título. Nos últimos domingos, irmãos, nós estamos mergulhando no capítulo de número 11. E é interessante que cada domingo Deus tem falado aos nossos corações verdades profundas, intensas, como pregou o presbítero Ednardo semana passada. Deus parou de sussurrar aos nossos ouvidos. Deus agora está gritando aos nossos ouvidos. Deus está gritando. Será que nós vamos continuar ainda nos fazendo de surdos? Será que nós vamos continuar com o nosso coração endurecido? Nós já estamos cientes, irmãos, da situação que envolve esse capítulo 11 de 1 Samuel. Nessa altura, nós já sabemos, ou pelo menos já deveríamos saber, que Naás, o amonita, ameaçou os habitantes de Jabes Gileade. Os habitantes de Jabes Gileade resolveram então se render a Naás. Mas Naás não aceitou essa redenção sem cobrar um preço muito alto dos israelitas que viviam em Jabes Gileade. Ele disse: olha, eu aceito a rendição de vocês, desde que vocês arranquem o olho direito de vocês. Nós aprendemos em sermões anteriores que isso significava que aqueles homens estariam inaptos, ou que eles teriam muita dificuldade para guerrear, visto que a parede de escudo fechava o olho esquerdo do guerreiro. Arrancando o olho direito, esse guerreiro ficaria sem visão quando levantasse o escudo. Os líderes de Jabes pediram então a Naás, que os autorizou, a buscar ajuda por 7 dias. Naás era tão orgulhoso, tão prepotente, e era tão seguro de si, que permite que mensageiros de Jabes saiam por Israel procurando ajuda. Esses mensageiros então chegam até Gibeá. Como nós vimos em sermões anteriores, Gibeá é a terra, é a cidade onde Saul vive. Nós aprendemos também que Saul, quando os mensageiros chegam, não está na cidade, ele está cuidando do rebanho. Quando ele chega então na cidade, Saul vê que os habitantes de Gibeá estão chorando, estão em prantos. E ele pergunta o que aconteceu, e é informado então dessa situação que Naás está ocasionando. O texto nos informou ainda no capítulo 11, que Saul foi tomado, foi apossado pelo Espírito de Deus, e uma fúria santa tomou ele. Saul então pegou 2 bois, partiu esses bois, talvez em 12 pedaços, representando as 12 tribos, e envia por todo Israel, com a seguinte mensagem: isto é o que acontecerá aos bois de quem não se juntar a Samuel e Saul. Perceba que não é uma ameaça às pessoas, mas aos bens daquelas pessoas. O texto nos diz que o temor do Senhor caiu sobre o povo de Israel. Perceba que não foi o temor de Saul ou o temor de Samuel. Foi o temor do Senhor. Então eles se juntaram,
300 mil homens de Israel e 30 mil homens de Judá. Assim, no sermão passado, nós aprendemos que grandes obras exigem grandes atitudes. Essas atitudes devem ser guiadas por Deus, por meio do seu Espírito, visto que essas atitudes devem ser aprovadas por Deus. E sobre as nossas atitudes, nós devemos lembrar que Deus não aprova apenas o que fazemos, Ele aprova também a intenção do nosso coração. Tanto a intenção como o que nós fazemos é pesado por Deus. E nós devemos ser aprovados em nossas intenções e as nossas ações. Nem todas as nossas ações são aprovadas, porque são ações, às vezes, que são motivadas pela intenção errada. Deus não aprova quando você lava a louça com raiva, só porque a sua mãe vai brigar com você. Lavar a louça é uma coisa boa, mas a intenção está errada. Perceba que é uma pequena coisa, mas que mostra que às vezes nós fazemos coisas boas com a intenção errada. Vimos que também que grandes obras exigem temor do Senhor. E por temor, nós não nos referimos a ter medo, mas ter reverência. Porque nós temos consciência de quem é aquele que ordena as obras que devemos realizar. O povo não temeu a Saul e Samuel. O povo temeu ao Senhor. Aprendemos ainda que grandes obras exigem um esforço coletivo. Não há como alcançar êxito em ações grandiosas sem um trabalho coletivo. Nós precisamos entender que líderes, por mais eficazes que sejam, não conseguem resultados expressivos sem a ajuda de seus liderados. Se você deseja ter uma grande empresa, lembre-se que o mais difícil será montar uma grande equipe. Se nós queremos fazer grandes obras em nossa casa, nós precisamos entender que isso vai exigir um esforço coletivo. Seja qual for a grande obra que você vai realizar na sua casa ou na sua vida, vai exigir um esforço coletivo. Eu tenho visto isso na minha casa. Thaís lida com as mulheres regional, com as mulheres do nacional, eu lido com o regional, lido com a igreja. É uma grande coisa, é um grande trabalho. Precisa de um esforço coletivo. E às vezes eu preciso dizer assim, pode deixar que eu vou fazer tudo. Você não se preocupa com nada. Eu vou fazer o almoço, eu vou arrumar a casa, eu vou buscar a Sofia. Você só fica no computador resolvendo o que você tem que resolver. E outro dia ela fala assim, você não precisa fazer absolutamente nada. Vá para o teu computador, fique sentado lá e faça o que você tem que fazer. É um esforço coletivo. Grandes obras exigem esforço coletivo. E hoje nós continuaremos a pensar no que nós podemos aprender sobre as grandes obras que o Senhor nos propõe. Lembre-se, toda obra que o Senhor nos propõe é grande, porque Ele é grande. Toda obra que vem de Deus é grande, porque Deus é grande. E assim nós chegamos no versículo que nós lemos nessa noite. O versículo 8 termina com a informação de que Saul reuniu em Bezeque 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. O versículo 9 agora nos traz uma informação complementar interessante. É a resposta que os mensageiros de Jabes de Gileade recebem de Saul e do povo de Gibeá. E alguns aspectos aqui precisam ser ressaltados nessa noite. Alguns aspectos precisam ser ressaltados nessa resposta dada aos mensageiros de Jabes de Gileade. E o primeiro aspecto que precisa ser ressaltado é a coletividade. Perceba, a resposta não é apenas de Saul,
mas daqueles que se reuniram ao rei nessa empreitada. Portanto, a resposta é comunitária. É interessante notar isso, irmãos. Pois no sermão da semana passada, e como nós já vimos nessa introdução, nós aprendemos que grandes obras exigem um esforço coletivo. A resposta não foi de Saul. Se a resposta fosse só de Saul, teria um peso. Ele é o rei, ele é o escolhido de Deus. Mas a resposta tem maior peso, porque não é só a resposta de Saul, é a resposta também de Samuel. Samuel está inserido na história. Samuel está presente, como nós vamos ver, na batalha. Então nós temos o peso da resposta de Saul, mas nós também temos o peso da resposta de Samuel. Mas além disso, nós temos o peso da resposta do exército, dos habitantes de Gibeá e de todo Israel que se reuniram para pelejar. Que coisa interessante. Perceba que a resposta não foi a resposta apenas do líder administrativo. Não foi apenas a resposta do líder espiritual. A resposta foi de todos os liderados. Perceba que grandes obras exigem um esforço coletivo, exigem uma ação comunitária. Portanto, irmãos, não apenas a diretoria da igreja tem que dizer que nós vamos estar juntos, mas nem apenas o pastor tem que dizer que nós estamos juntos, mas todos nós, como comunidade, precisamos nos esforçar e nos envolver nessa grande obra que o Senhor nos propõe. É um esforço coletivo, é um esforço comunitário. Nós precisamos lembrar, e aplicando isso à nossa igreja, nós precisamos lembrar que se uma igreja quer avançar em direção às grandes obras que Deus determina, ela necessita ter uma só linguagem, uma só voz, uma só visão, uma só ação. Se uma igreja quer avançar em direção às grandes obras de Deus, ela precisa ter coletividade. E isso não implica em concordância em todos os aspectos teológicos. Essa semana, já há algumas semanas, os nossos irmãos flamenguistas estão sofrendo, e nós entendemos isso. Nós aceitamos a dor dos nossos irmãos. É difícil mesmo, é complicado. E vocês não precisam concordar, mas perde a Supercopa, perde o Mundial, perde no futebol feminino, perde em tudo. Nós entendemos, e nós não precisamos concordar com vocês. Nós não queremos ser flamenguistas, nós temos bom gosto. Viver em coletividade e ter coletividade não implica em concordâncias em todos os aspectos. Não implica concordância em todos os aspectos teológicos. Existem aspectos teológicos que são essenciais e não podem ser mexidos. Mas existem aspectos teológicos que são secundários. Nós aceitamos e até entendemos que existem pessoas que estão extremamente equivocadas e são dispensacionalistas. Mas nós aceitamos eles no nosso meio, porque eles entendem o essencial. Uma igreja que quer avançar em direção a grandes obras, as grandes obras que Deus determina, precisam entender que nós não conseguimos remar sozinho. Nós precisamos de coletividade. Nós precisamos de espírito comunitário. Mas há um segundo aspecto. O segundo aspecto que eu quero ressaltar nesse versículo
é a convicção da mensagem. Observe o que o versículo 9 diz. Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação. Ele não diz assim, talvez haverá. Há uma probabilidade. Ele não diz assim, nós vamos tentar. Talvez a gente consiga. A mensagem que é para ser levada para Jabes de Gileade é a seguinte: amanhã, meio-dia, haverá libertação. A distância entre Bezeque e Jabes de Gileade varia muito dos comentaristas. Alguns dizem 20 quilômetros, outros dizem até 30 quilômetros. Ou seja, era possível caminhar em um dia. Em marcha rápida, caminhando até algum tempo noturno, era possível. Está aqui os ex-combatentes, Emerson e David, sabem que é possível. Sabe que é possível caminhar 20 quilômetros, 25 quilômetros, é só não parar. Caminha que dá certo. É por isso que não era difícil calcular a hora que eles chegariam. Olha, meio-dia vai ter libertação. Significa que eles chegariam antes, mas em meio-dia eles já estariam livres. Além disso, eles poderiam ter ou dar essa certeza, pois eles estavam convictos dessa ação. Eles entenderam que deveriam libertar Jabes de Gileade. Eles entenderam que era responsabilidade deles. Não era uma responsabilidade apenas de Saul. Não era uma responsabilidade apenas do povo de Gibeá. Era uma responsabilidade de Israel libertar o povo de Jabes de Gileade. Perceba que a palavra dada aos mensageiros de Jabes não foi evasiva. Sabe quando a gente dá uma resposta evasiva quando alguém quer marcar alguma coisa com a gente? A pessoa fala, vamos marcar? Vamos marcar para comer uma pizza? Aí você responde assim, vai dar certo qualquer hora. É uma resposta evasiva. Ei, bora lá fazer o quê? Vamos marcar. Um mês depois a pessoa fala assim, vamos marcar. Vai dar certo. Não confia, vai dar certo. Vou ver se vai dar. Tem homem que fala assim, vou falar com a mulher. Deixa eu falar com a minha mulher, porque já é um código. Vai dizer que não vai. Perceba que não é uma resposta evasiva, mas é uma resposta cheia de convicção. É uma resposta cheia de confiança. É como se eles estivessem dizendo assim para os mensageiros de Jabes: confia, amanhã, meio-dia, vai dar certo, vai ser sal. Confia. A igreja que quer avançar em direção às grandes obras que Deus determina, necessita ter a mesma convicção. Especialmente a mesma convicção em se tratando da mensagem que proclamamos. Se nós não temos, irmãos, convicção daquilo que acreditamos, nunca transmitiremos a mensagem com a confiança necessária. Você já percebeu por que esses políticos que são populistas, eles conseguem trazer um monte de gente para o lado deles? Porque eles acreditam na mentira que eles estão falando. Eles acreditam na coisa mais ilógica que eles estão falando. E o que eles fazem? Eles convencem outras pessoas dessa mesma mentira. Nós precisamos da convicção da mensagem que nós transmitimos. Porque se nós não temos essa convicção, nós não conseguiremos passar a mensagem do Evangelho como ela deve ser passada. Ou nós acreditamos, irmãos, que o Evangelho, que a obra de Jesus Cristo, é a resposta de Deus para o pecado da humanidade, ou
nós continuamos inertes e infrutíferos em nossa jornada cristã. Ou você acredita que o poder de Deus está no Evangelho, que o poder de Deus está nessa boa nova, e começa a anunciar essa boa notícia, ou você não acredita nisso. Talvez um dos grandes problemas que proporcionam a falta do avanço em uma comunidade de fé é a falta da convicção na mensagem que nós recebemos. Ao que me parece, muitos de nós têm dúvidas da mensagem do Evangelho e ainda se chama de crente. Porque quando falta convicção na mensagem, falta compromisso. Quando não há convicção, não há envolvimento. E a prova disso é que hoje eu te desafio a você lembrar a última vez que você anunciou a Cristo para uma pessoa. Lembre-se da última vez que você anunciou a Cristo para uma pessoa. E muitos aqui estão tentando lembrar essa última vez e não conseguem lembrar, porque faz tanto tempo que a memória já se apagou. Outros nunca ousaram em anunciar a Cristo. Significa, irmãos, que nós não acreditamos que Cristo voltará, que nós não acreditamos que um dia nós estaremos perante o tribunal de Deus. Nós não acreditamos nessas coisas e por isso que nós não anunciamos. Porque se nós acreditássemos nisso de verdade, nós entenderíamos que as pessoas, se não se converterem a Cristo e não reconhecerem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, elas não serão salvas. Se nós não acreditamos na mensagem do Evangelho, por que a gente vai anunciar? Se não cremos no céu que o céu e o inferno são coisas reais, se não temos certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, se nós temos dúvidas sobre o Deus a quem servimos, por que nós vamos anunciar o Evangelho? Se nos falta convicção, por que nós procuraríamos viver o Evangelho? Muitos de nós não vivem o Evangelho pelo simples fato que não têm convicção da verdade do Evangelho. Porque se tivesse convicção da verdade do Evangelho, então abandonaria os seus pecados. Se tivesse convicção da verdade do Evangelho, procuraria viver uma vida de santidade. Porque se tivesse convicção da verdade do Evangelho, se envolveria na obra do Senhor. Porque se tivesse convicção do Evangelho, irmãos, abandonaria certas práticas. Porque se tivesse convicção do Evangelho, mergulharia na palavra. Porque se tivesse convicção do Evangelho, teria comunhão com Deus. Nós não temos convicção do Evangelho. Esse é o nosso problema. O que me alegra é saber que o Evangelho não precisa da nossa convicção. Ele é o poder de Deus. Nós crendo nisso ou não, nós vivenciando isso ou não, Ele é o poder de Deus. Mas há um terceiro aspecto nesse versículo que deve ser ressaltado. É o conteúdo da mensagem. A notícia que o exército de Saul enviou aos habitantes de Jabes tratava de uma ação eficaz. O texto diz: haverá libertação. Em outras traduções diz: haverá salvação. O conteúdo da mensagem era explícito. Ao afirmar que haveria libertação, o exército reunido estava proclamando que não havia possibilidade de acordo. Haverá libertação. Não haverá acordo. Não haverá jogo político. Haverá batalha. Vai ter guerra. Nós estamos indo para a guerra. Nós não estamos indo para conversar com Naás. Nós estamos
indo para libertar a Jabes de Gileade. Esse é o conteúdo da mensagem. Perceba que o conteúdo é explícito. Eles não pintaram o conteúdo de outra maneira, eles não esconderam o conteúdo. Essa é a verdade. Isso é importante notar, porque no outro sermão, no sermão posterior a esse, nós veremos que o povo de Jabes de Gileade passa a uma informação dúbia para Naás. Mas eles não tinham necessidade de fazer isso, porque a mensagem era clara, o conteúdo era explícito: haverá libertação. Se uma igreja quer avançar em direção às grandes obras que Deus determina, ela não pode negociar a mensagem a ela confiada. Se uma igreja quer avançar em direção às grandes obras que Deus determina, ela não pode negociar a mensagem a ela confiada. Nós precisamos lembrar, irmãos, que a luta da igreja não é contra as pessoas. A luta da igreja é contra o inimigo da alma, contra o inimigo de nossas almas. E essa guerra só pode ser vencida por meio de armas de guerra espirituais. Pois o problema da sociedade não é um problema econômico, não é um problema sociológico, não é um problema educacional. O problema da sociedade é um problema espiritual, é um problema chamado pecado. Muda-se a economia, muda-se a sociologia, muda-se as relações sociais, muda o sistema educacional, e o problema do homem sempre permanecerá, porque o problema do homem é o pecado em seu coração. A palavra de Deus nos diz que é do coração que procede os maus desígnios. Não é o meio que contamina o homem, é o homem que contamina o meio. Não é o meio que contamina as crianças. As crianças nascem pecadoras, é por isso que elas precisam do Evangelho. Por isso, irmãos, nós não temos direito de usarmos outros métodos nessa batalha renhida. Não temos o direito de usar outro método para a salvação das vidas. Nós não temos o direito de usar outro método para a transformação social. Nós não temos o direito de usar outro método para a transformação das pessoas, a não ser a pregação do Evangelho. O poder de Deus está investido no Evangelho, não está investido na igreja, não está investido na placa da igreja, não está investido na liderança da igreja. O poder de Deus está investido no Evangelho. Deus prometeu que a sua palavra não voltaria vazia. Ele não prometeu que a igreja encheria, Ele não prometeu que nós teríamos um ministério profícuo, Ele prometeu que a sua palavra não voltaria. É a loucura da pregação, que é um método escolhido por Deus para salvar o mundo. Os homens nos pressionarão para abandonarmos esse poder e nos chamarão para confiarmos nos métodos e estratégias mundanos para o crescimento da igreja. Sabe por quê, irmãos? Que às vezes a nossa igreja não cresce como a igreja do fulano ou do ciclano. Não é porque nós não usamos o método do fulano do ciclano, é porque nós não pregamos o Evangelho. Se cada um de nós aqui se comprometesse a pregar o Evangelho, Deus se responsabilizaria com a sua palavra, e o crescimento viria. Porque Deus não deixa a sua palavra voltar vazia. Os eleitos são chamados por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O problema não está no método, o problema está em nós que não anunciamos o Evangelho.
à semelhança dos apóstolos e do próprio Cristo. Nós seremos perseguidos, caluniados, pressionados, mas o Senhor nos chama para nos mantermos na posição que Ele nos chamou, a saber, de embaixadores do Evangelho. Precisamos lembrar que nós não temos autorização para mudarmos a mensagem, nós não temos autorização para diluirmos a mensagem, nós não temos autorização para deixar a mensagem mais agradável. Nós não podemos trocar o Evangelho pela psicologia, nós não podemos trocar o Evangelho pela autoajuda, nós não temos essa autorização. Essas filosofias, essas ciências, elas não estão revestidas do poder de Deus. Elas podem até trazer alívio para as pressões dessa vida, mas elas não podem resgatar a alma do perdido da ira vindoura. Um psicólogo pode trazer alívio, um psiquiatra pode receitar um remédio, mas nenhum deles pode tirar alguém do inferno. Eis o problema. Muitos diluem a mensagem, aliviam o coração das pessoas, mas um coração aliviado não livra ninguém da condenação eterna. O quarto aspecto que eu quero ressaltar nessa noite é a diretriz da mensagem. A mensagem foi diretiva. Ela foi enviada aos mensageiros, foi enviada aos moradores de Jabes, afirmando que haveria salvação. Embora Naás e os amonitas também fossem, de alguma forma, alvos dessa mensagem, a mensagem não era para eles, mas era para o povo de Deus. A mensagem era específica. Povo de Jabes, amanhã vai ter libertação. Assim, se uma igreja quer avançar em direção às grandes obras que Deus determina, ela precisa de uma palavra diretiva da parte de Deus. Se uma igreja quer avançar em direção às grandes obras que Deus determina, ela precisa de uma palavra diretiva da parte de Deus. Essa palavra, com frequência, vem do púlpito. Eu não estou dizendo que exclusivamente vem do púlpito, mas eu estou dizendo que com frequência ela vem do púlpito. E é deprimente, irmãos, o que está acontecendo hoje em dia. É deprimente ver como as pessoas preferem acreditar naquilo que elas ouvem em Reels do Instagram, onde esses falsos profetas de live, porque agora está cheio de falsos profetas de live, você liga a live, e ele diz assim, entrou fulano de tal, eita, que eu tenho uma palavra para você, e aí fala, manda o Pix que eu mando o restante da palavra. É deprimente, irmãos, porque as pessoas que acreditam nisso mostram que elas não têm um mínimo de inteligência, o mínimo de raciocínio. Nem Isaías conseguiu profetizar na quantidade que esse povo profetiza. Muitos estão mais atentos ao que esses falsos profetas dessas lives falam, do que atentas ao que é pregado domingo após domingo no culto. Domingo após domingo. Preferem beber de águas turvas e contaminadas. Águas que não se sabe a procedência. Preferem acreditar nisso do que na exposição do texto bíblico.
E dia, domingo após domingo, os textos estão sendo expostos e as pessoas não querem acreditar. Sabe o que acontece? Acabam por ouvir ensinos de demônios. Sim, eu estou afirmando que esses profetas dessas lives são endemoniados, e eu não terei que pedir perdão a Deus por causa disso, pois em seus lábios nós encontramos mentiras e enganos, e o pai da mentira é o diabo. Portanto, aqueles que vivem mentindo em nome de Deus são filhos do diabo. O que me admira é que crentes estão sendo arrastados por esses ventos de doutrinas, enquanto Deus tem uma palavra diretiva para nós a cada culto. Deus tem uma palavra diretiva para nós, seja eu, seja outro que venha pregar. Deus tem uma palavra diretiva aos nossos corações, e a palavra diretiva para as nossas vidas nesses dias é que Deus está nos chamando para grandes obras, Deus está nos chamando para nos movimentarmos, Deus está nos chamando para produzirmos, Deus está nos chamando para o trabalho, Deus está nos chamando para o avanço, Deus está nos chamando para sairmos da inércia, Deus está nos chamando para deixarmos a procrastinação, Deus está nos chamando para mergulharmos nas obras dele. Deus está nos chamando para isso. Será que ainda ficaremos surdos? Ano após ano dentro da igreja, e não produzimos nada em favor, não é da igreja. Perceba uma coisa, olhe bem para mim. Deus não precisa de você, e eu quero dizer mais uma coisa, Deus não precisa de mim, nem de você. Quero te dizer mais uma coisa, essa igreja não precisa de mim, essa igreja não precisa de você. Deus vai fazer independente de nós, Deus irá fazer independente de nós fizermos ou não. Deus é o responsável pela obra, a obra dele, a igreja dele, o reino dele, ele fará independente de nós. Ele está nos dando uma oportunidade de nos envolvermos nisso. Meu Deus, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu quero que você trabalhe comigo. Você já foi fazer uma entrevista de emprego? Acredito que sim. Tão triste quando a gente é reprovado, né? Mas é tão bom quando a pessoa diz assim: olha, você foi selecionado para trabalhar aqui e ganhar um salário mínimo. E a gente fala: mas eu fui selecionado. Deus está te chamando. Deus já te selecionou. E não é para uma pequena obra, é para uma grande obra. A mensagem é diretiva para nós, a mensagem é diretiva para você, a mensagem é diretiva para mim. E se nós não aproveitarmos essa oportunidade, Deus levantará outras pessoas para realizar aquilo que Ele tem que realizar, e nós perderemos a nossa oportunidade. É diretiva para nós, é diretiva para mim, é diretiva para você. O seu cansaço não é desculpa, falta de tempo não é desculpa, a sua demora para abandonar o pecado não é desculpa, a sua falta de compromisso não é desculpa, a sua família não é desculpa, nada é desculpa, nada é desculpa. Deus não aceita essas nossas desculpas. Até quando ficaremos surdos? Até quando não daremos ouvidos? Pare de acreditar nessas palavras mentirosas. Comece a ouvir o que Deus tem falado diretamente para nós. O quinto aspecto é a ação dos mensageiros de Jabes de Gileade. Aqueles homens, ao receber a notícia que haveria libertação para Jabes de Gileade, eles se apressam a levar aquela boa nova. O exército iria numa velocidade, eles tiveram que ir numa velocidade ainda maior, porque eles precisavam chegar antes em Jabes de Gileade para dizer: ó, está vindo um exército aí.
Saul, Samuel, e muitos homens de guerra estão vindo. Vocês não precisam se preocupar. Nós não sabemos, irmãos, quantos dias eles já estavam longe de Jabes. Nós sabemos que eles tinham 7 dias. O texto não nos diz quantos dias. O texto não nos diz quantos dias eles demoraram para ter essa resposta favorável. Mas o que o texto nos diz é que eles não guardaram essa mensagem, essa boa nova para si. Aqueles homens poderiam ter fugido da responsabilidade. Imagine você nessa situação. Você está cercado, sua cidade está cercada, e você é escolhido para procurar ajuda. Muitos nem voltariam. Iam pegar a oportunidade, dá no pé. Volto nada para Jabes, vou voltar para lá? Vou voltar sem notícia boa? Vou ter meu olho arrancado? É melhor eu fugir. Esses homens, primeiro de tudo, não fugiram de sua responsabilidade. Eles foram atrás de ajuda. Agora, quando eles ouvem a boa notícia, eles também não se esquivam de voltar para Jabes de Gileade e dizer a boa notícia. Voltar para Jabes de Gileade, irmãos, é se colocar em risco novamente. Voltar para Jabes de Gileade é voltar para dentro do cerco. Voltar para Jabes de Gileade é voltar para frente de Naás, o amonita. Mas eles não temeram. Eles voltaram para Jabes de Gileade. Dessa forma, podemos aprender que se uma igreja quer avançar em direção às grandes obras que Deus determina, ela precisa se apressar. Se uma igreja deseja avançar para as grandes obras que Deus determina para ela, ela precisa se apressar, parar de procrastinar e de empurrar a responsabilidade para os outros. Porque lentidão é pecado, procrastinação é pecado, e empurrar a responsabilidade para os outros é pecado também. Muitas vezes nós ficamos fazendo o corpo mole, enquanto as coisas estão acontecendo. Outras vezes, nós empurramos as coisas referentes a Deus para depois eu faço. Isso é mais importante, isso é mais importante, isso é mais importante. E há dias nós estamos falando sobre isso aqui na igreja, irmãos, sobre vencer a procrastinação. Há dias a gente tem falado sobre isso, e como nós procrastinamos, muitos de nós procrastinamos. Nós procrastinamos, por exemplo, você quer ver uma procrastinação? Não é nem na área espiritual. Segunda-feira começa a dieta. Nunca vai começar. Você tem que começar na quarta. Tem que começar na quinta. Olha, eu vou diminuir o café, eu vou diminuir o açúcar, vou tirar o açúcar do café, mas a partir de segunda-feira não vai. Queimou a luz, a gente fala, amanhã eu troco. Se for a luz da varanda, amanhã eu troco. Amanhã eu troco. 3 meses depois, você fala assim, amanhã eu troco. Quando você vai trocar, tem que trocar a lâmpada e o bocal. Nós procrastinamos. E nas coisas espirituais nós fazemos a mesma coisa. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha família, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Depois eu vou orar. Aí quando chega no depois, você está cansado de cuidar da tua família, de estudar, de trabalhar, não sei o que lá. Nós vivemos empurrando as coisas. Nós vivemos colocando empecilhos. Se nós não nos apressarmos em fazer aquilo que o Senhor ordena, nós estamos pecando contra Ele. Porque a Bíblia diz que há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Então, se esse é o tempo de nós produzirmos, e nós não estamos produzindo, nós estamos pecando contra aquilo que Deus determinou. Se nós não estamos nos envolvendo intensamente, nós estamos pecando.
Isso é facilmente observado. Você que é pai e mãe, tem uma frase mais irritante do que essa? Depois eu faço. Não, acho que não existe uma frase mais irritante que essa. Menino, vai lavar a louça, depois eu faço. Ah, meu irmão, depois eu faço? Vai lavar o banheiro. Não, mãe, depois eu faço. Você não está pedindo para depois, você está pedindo para agora. E você é mãe, você é pai. Sabe o que você quer? Quer que obedeça, não quer? Você não quer que obedeça na hora? O depois não serve. Se nós, como homens e mulheres pecadores que somos, nos irritamos com isso, imagina o nosso Deus. Depois eu faço, Deus. Depois eu faço. Nós empurramos para os outros essa grande tarefa, pois nós não entendemos o privilégio que nos está sendo dado. Nós lutamos pela nossa família, isso é bom e honroso. Nós lutamos pelos nossos amigos, isso é louvável. Nós lutamos pelos nossos objetivos, pelo objetivo nossos objetivos pessoais, isso é bom. Nós lutamos, inclusive, pelos objetivos da nossa empresa, enriquecendo o nosso patrão, isso é vida de trabalhador. Mas nada disso se compara ao privilégio de realizar uma grande tarefa que o Senhor nos enviou. É por isso que eu entendo que nenhum pastor deve se envolver com política. Nenhum. Porque ninguém tem maior tarefa do que um pastor verdadeiramente vocacionado por Deus. Ser presidente da república não se compara a ser um pastor vocacionado por Deus. Porque o presidente foi vocacionado pelos homens e um pastor foi vocacionado por Deus. Nós entendemos esse privilégio. E eu fico vendo gente, pastores, que saem candidatos, e eu fico torcendo, irmão, para eles perderem. Pensa como eu torço. Eu fico torcendo demais. E quando vem a lista dos vereadores, eu fico vendo se tem algum com o nome pastor. E quando tem, eu falo, não acredito que esse cara ganhou. Tinha que ter perdido. Porque se ele não serve para ser pastor, vai servir para ser vereador? Não vai. Se ele não honrou a vocação dele. Aí o cara diz, que eu estou fazendo isso pelo evangelho. Mentira. Hipócrita. Não entendeu o privilégio de servir a Deus. Não entendeu o poder do Evangelho, não entendeu o que uma pregação do Evangelho pode fazer, pode transformar muito mais do que uma emenda constitucional ou qualquer outra coisa. Deus tem nos chamado para esse envolvimento intenso no avanço do seu reino, por meio dessa pequena partícula que é a nossa comunidade. É uma pequena partícula dentro do todo de Deus. Mas Deus tem nos chamado para esse envolvimento. Mas há um sexto e último aspecto que devemos ressaltar. É a reação dos habitantes de Jabes de Gileade. O versículo nos diz que ao ouvirem a mensagem, eles se alegraram. E eu fiquei imaginando essa cena. Eu não sei quantos dias eles esperaram por essa notícia. Porém, irmãos, nós podemos imaginar a angústia daqueles homens. Nós só temos 7 dias. Passou um dia, não temos resposta ainda. Passaram 2 dias já e nada. E alguns já estavam pensando, como vai ser esse arrancar o olho? Como é que faz curativo? Será que vai morrer? Cada dia que amanhecia, trazia mais aflição, visto que os mensageiros não voltavam. Mas chegou o momento que aqueles homens chegaram. Irmãos, e eu posso imaginar que aqueles mensageiros, eles estavam com um rosto radiante. Você já viu uma pessoa com um rosto radiante? Esses homens receberam uma boa notícia. Eles não têm como esconder essa ótima notícia. O rosto dele está dizendo o que aconteceu.
Agora, o coração daqueles habitantes de Jabes de Gileade que estavam tão angustiados, quando vem aqueles mensageiros chegar, eu fico imaginando eles vendo aqueles mensageiros, e aqueles mensageiros não estavam cabisbaixos, aqueles mensageiros não estavam entristecidos, eles estavam alegres também, e agora eles contam a notícia. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, Saul, Samuel e um grande exército nos disseram que nós não precisamos nos preocupar, que amanhã, meio-dia, vai ter salvação para a gente. O coração daqueles homens se alegraram. Se uma igreja quer avançar em direção às grandes obras que Deus determina, ela precisa entender que aquilo que pode transformar a angústia em verdadeira alegria é a mensagem que ela carrega. Uma igreja que quer avançar em direção às grandes obras de Deus, que Deus determina, precisa entender que aquilo que pode transformar a angústia em verdadeira alegria é a mensagem que ela carrega. A sociedade poderá olhar para nós e perceber que há algo diferente em nós. Mas eles somente poderão experimentar a alegria que temos quando ouvirem a boa nova que carregamos. Essa alegria que temos também não está ligada apenas ao momento presente. Perceba que os habitantes de Jabes tiveram que aguardar um momento futuro para experimentar a salvação e a alegria de forma completa. Eles não receberam a mensagem e experimentaram essa salvação e alegria completa no mesmo momento, eles tiveram que esperar. É no outro dia que vai ter a salvação. Assim, nós como igreja precisamos entender que a nossa alegria ainda não está completa. Que a nossa alegria ainda está por vir. Que nessa vida nós teremos motivos e momentos de tristeza. Mas nós não podemos tirar o nosso olho do futuro. O futuro nos diz que nós seremos completamente libertos e nós teremos salvação completa. Como o povo de Jabes teve que aguardar um momento, nós também ainda precisamos aguardar. Mas cada dia esse tempo se encurta. Nós não precisamos nos angustiar. O tempo está se encurtando. E em breve nós encontraremos o nosso Senhor. Então nós teremos a alegria completa. A angústia passará, a dor passará, a tristeza passará, o sofrimento passará. Nós teremos a alegria completa com o nosso Senhor. A igreja não pode tirar o olho do futuro. O nosso grande problema é que a gente está com o olho no presente, no agora. E esse agora é mau. Esse agora nos faz sofrer. Esse agora tem dor. Esse agora tem angústia. Isso é a vida. Mas os nossos olhos não estão aqui. Nossos olhos estão no futuro. Num breve futuro. O Senhor tem nos chamado a grandes obras, como chamou a Saul. E Jesus também chamou os seus discípulos a uma grande obra. E não apenas ele, mas toda a igreja. Que possamos estar envolvidos nessa grande obra, até que o Senhor venha. Que Deus abençoe as nossas vidas e aplique essa palavra em nosso coração. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.